Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Nesse vídeo falaremos de um tema interessantíssimo, que é a transfiguração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um tema que gera bastante polêmica, não a transfiguração em si, mas o fato de Moisés e Elias estarem presentes na transfiguração gera uma grande polêmica entre mortalistas da alma e imortalistas da alma. Mas antes de discorrermos a respeito desse tema, gostaria de pedir encarecidamente aos amados irmãos que se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e deixem aí o seu like para estar abençoando o nosso canal. E o nome do nosso canal é Confirma na Bíblia. E não se esqueçam, abençoando o nosso canal, o Eterno vai estar abençoando a tua vida. Bom, meus amados, como estávamos dizendo, o nosso tema hoje é a respeito da transfiguração de Jesus. O evento da transfiguração em si, ela não gera tanta polêmica, mas o fato de Moisés e Elias ter aparecido, ainda mais Moisés, gera essa polêmica aí entre mortalistas e imortalistas da alma. Porque os mortalistas dizem que Moisés ressuscitou, mas os imortalistas dizem que não, que ali era apenas a alma, ou seja, o espírito de Moisés. Então, esse evento marcante, ele se encontra registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia nos diz a respeito do registro desse evento? Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 2 ao 9. Mateus 17, versículo 2 ao 9, que vai nos dizer: E transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Ao ouvir isso, os discípulos se prostraram sobre seus rostos e tiveram um grande temor. Então Jesus se aproximou, tocou-lhes e disse: Erguei-vos e não temais. E quando levantaram seus olhos, não viram ninguém senão Jesus. Quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Agora vamos ver o que Marcos registrou também a respeito desse mesmo evento. O livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 9, que vai nos dizer assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte, e se transfigurou diante deles. Suas vestiduras tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro neste mundo as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, que estavam conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que fiquemos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, já que eles estavam tomados por grande espanto. Então formou-se uma nuvem que os envolveu com uma sombra e, dessa nuvem saiu uma voz: Este é meu filho, o amado, ouvi-o. E de repente, olhando em seu redor, já não viram ninguém, mas exceto Jesus sozinho com eles. Quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinha visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Agora também vamos analisar o que diz o apóstolo Lucas, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. Lucas 9, 28 ao 36, que nos diz assim: Aconteceu que 8 dias depois dessas palavras, tomou a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se fez outra, e sua veste ficou branca e resplandecente. E eis que 2 varões que falavam com ele, Moisés e Elias, apareceram rodeados de glória, e falavam de sua partida,
que ia Jesus cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estiveram premidos de sono, mas conservando-se bem acordados, viram a glória de Jesus e os dois varões que estavam com ele. E sucedeu que, afastando-se eles de Jesus, Pedro disse a ele: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele dizia isso, veio uma nuvem que os cobriu e sentiram temor ao entrar na nuvem. E veio uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. E quando cessou a voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram, porque por aqueles dias não disseram nada a ninguém do que viram. Bom, meus amados, então como nós vimos aqui, os 3 evangelhos sinóticos, eles relatam esse evento da transfiguração, né, onde Pedro, João e Tiago foram levados com o Senhor no monte, e ao transfigurar eles puderam ver a glória de Jesus. Ou seja, Jesus já havia revelado para ele como Filho de Deus, como sendo Deus, né, através dos milagres, através dos prodígios. Mas aí nesse evento, aqui nesse dia, quando o Senhor revelou a eles que também queria morrer, mas que ao 3º dia ressuscitaria, o Senhor mostrou a eles a sua glória, ou seja, Jesus trouxe o céu até eles, né? Transfigurando-se, Jesus trouxe o céu até eles. Aí eles puderam ver também a Moisés e a Elias. Então eles ficaram tomados de espanto, mas tão felizes ali por ver a glória de Deus, que eles não queriam sair dali. Tanto é que Pedro queria construir 3 tendas. Pedro não sabia nem o que dizia segundo a própria palavra de Deus. Então eles ficaram tão maravilhados com o que viram que queriam permanecer por ali mesmo. Ou seja, Jesus, ao transfigurar, trouxe o céu ali até os discípulos, mostrando eles como seria no futuro, ou seja, o seu corpo glorioso pós a sua ressurreição. E ali apareceram na transfiguração também, juntamente ali com o Senhor, na transfiguração do Senhor, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E aí logo ouve-se a voz do céu, né? A mesma voz ouvida no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, quando o Senhor também foi batizado, né? Ali Deus diz da mesma forma: Este é meu filho amado em quem me comprazo. E aqui Deus está mandando ouvir ele, ou seja, Deus está mostrando ali a todos, ali aos discípulos, que Jesus é superior aos profetas e superior à lei. Então, para que todos dessem ouvido a ele, confirmando o ministério de Jesus, ou seja, aquele que é novo, né, um caminho vivo, substituindo o que é velho. Era Jesus substituindo as leis e o profeta, ou seja, porque o Senhor é superior às leis e aos profetas. Então os apóstolos e os discípulos ali, eles ficaram maravilhados com aquela situação. Então agora nós vamos entrar aqui um pouco na parte polêmica, que é justamente há quem diga que Moisés estava ali ressurreto e há quem diga que ali era apenas a alma, o espírito de Moisés. Elias, tudo bem. Sabemos que Elias não morreu, que Elias foi trasladado para os céus. Mas Moisés morreu, né? Moisés morreu e na Bíblia não há nenhum lugar que diz que Moisés ressuscitou. Mas há quem diga que Moisés tem ressuscitado. Há denominações que defendem que Moisés ressuscitou. Mas os cristãos ortodoxos, assim como eu sou cristão ortodoxo, eu creio que Moisés não ressuscitou, porque a Bíblia nada relata sobre isso. Então tem vários motivos para nós não crermos que Moisés ressuscitou. Por exemplo, há alguns relatos de ressurreição, mas onde entre 8 a 10 relatos de ressurreição na Bíblia, né? Filho da viúva de Sarepta, lá no livro dos Reis, capítulo 17, a filha de Jairo, de Lázaro e outras ressurreições mais na Bíblia, registradas aqui no livro sagrado. Então eu entendo que uma pessoa, um profeta tão importante quanto foi Moisés, que exerceu uma função tão importante, jamais ficaria de fora de um relato bíblico se ele tivesse ressuscitado. Então, meus amados, é algo que não está na Bíblia. É somente uma interpretação alegórica de algumas denominações. Mas na Bíblia, o que relata aqui na Bíblia é totalmente o contrário.
A Bíblia vai nos mostrar que Moisés é morto, que Moisés foi sepultado e que ninguém sabe onde é a sepultura de Moisés. E é o próprio Deus falando. Então vamos dar uma olhadinha no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5 a seguir. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 5, vai nos dizer assim: Morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o enterrou, olha só, o Senhor, e o enterrou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém conhece o lugar de sua sepultura até hoje. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem se lhe abateu o vigor. E choraram os filhos de Israel por Moisés nos campos de Moabe por 30 dias, olha só. E então cumpriram-se os dias do pranto e do luto por Moisés. Então aqui foi do versículo 5 ao versículo 8, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Então a palavra do Senhor é clara. Moisés foi sepultado, Moisés morreu, Moisés foi sepultado, né? O povo chorou pranto por Moisés durante 30 dias. Então na Bíblia, em lugar nenhum você vai encontrar que Moisés ressuscitou. Mas você vê o próprio Deus dizendo que Moisés morreu e que foi sepultado, e que ninguém sabe onde é a sepultura de Moisés. E no versículo 10 ainda nos diz assim, ó, Nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então um homem tão importante como Moisés, um homem que exerceu uma função tão importante, jamais ficaria de fora se ele tivesse ressuscitado, jamais esse registro ficaria fora das Escrituras Sagradas, já que nós temos vários registros aí de ressurreições e nem nada consta a respeito dessa suposta ressurreição de Moisés. E vamos ter ainda uma outra confirmação de Deus que Moisés é morto. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, olha só, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Então, meus amados, o próprio Deus dizendo aqui a Josué que és morto, meu servo Moisés. Então, como é que nós duvidaremos do que o próprio Deus diz? Tudo o que está escrito na Bíblia nós não podemos duvidar, ainda mais o próprio Deus dizendo. Então, como eu vou dizer que Moisés ressuscitou se Deus está dizendo que Moisés é morto? Não tem lógica nenhuma, meus amados. Então, há uma polêmica meio que sem fundamento, porque nós estamos vendo aqui. E ao ver também que Moisés apareceu na transfiguração com Elias, é mais uma certeza de que existe vida após a morte. Ou seja, o corpo morre, a alma sobrevive à morte do corpo. E com certeza, Moisés está na presença do Senhor. Então é mais um entendimento nosso e que está comprovado na Bíblia Sagrada. Então, meus amados, essa polêmica é até uma polêmica desnecessária, porque a Bíblia claramente nos mostra que Moisés morreu, que Moisés foi sepultado e que permaneceu morto. E nós não encontramos nenhuma margem para entender que Moisés ressuscitou. Pelo contrário, nós temos certeza absoluta, conforme o próprio Deus deixou escrito, que Moisés é morto. Então é uma interpretação um pouco, vamos dizer assim, arriscada, um pouco perigosa você dizer que Moisés ressuscitou. Porque o Senhor nada diz a respeito disso. A Bíblia Sagrada nada diz a respeito dessa suposta ressurreição. Nós vimos aqui que, pelo contrário, diz que ele é morto, sepultado, o povo pranteou por 30 dias. E essa polêmica só gera justamente por conta dos mortalistas não crerem que há vida após morte, que a alma sobrevive à morte do corpo. E justamente por isso que gera toda essa polêmica. Mas se nós dissermos que Moisés ressuscitou, nós estaremos incorrendo em um outro grande erro.
Porque, meus amados, olha só, a Bíblia ela é bem clara. Se Moisés tivesse ressuscitado, ele estaria hoje em corpo glorificado. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, Cristo é o primeiro a ter o seu corpo glorificado. Depois de Cristo, aqueles que morrerem em Cristo, mas tudo na sua ordem. Cristo é as primícias. E o significado da palavra primícia é justamente isso, primeiro, em ordem cronológica. Os que defendem que Moisés ressuscitou, eles dizem que Cristo é as primícias em importância, mas não, nada disso. Porque a Bíblia Sagrada ela é bem clara, ela não deixa margem nenhuma para esse tipo de erro. Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar dos mortos e ter o seu corpo glorificado, para não haver mais sofrimento no corpo, para não haver mais nenhuma dor neste corpo, é justamente Cristo. E é o exemplo para nós. Nós também teremos os nossos corpos glorificados na volta do Senhor. Então, quando o Senhor vir, nós também teremos os nossos corpos glorificados, um corpo onde não haverá mais corrupção, não haverá mais dor, não haverá sofrimento. E a Bíblia é clara. Ela diz que Cristo é as primícias. Então, vamos confirmar na Bíblia? Vamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a seguir, que nos diz assim: Ora, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que morreram. Olha aí, as primícias dos que morreram. Porque já que a morte entrou por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, também em Cristo todos serão vivificados. Mas, olha o versículo 23 o que diz. Mas cada um em sua devida ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda. Oh, meus amados, a Bíblia é clara e objetiva. Não podemos interpretar a Bíblia de forma alegórica, e sim de forma literal. A Bíblia já tem as suas próprias alegorias, então nós não podemos interpretá-la de forma alegórica, porque aí estaremos cometendo heresias. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Nós só podemos ir até onde a nossa compreensão pode nos levar e interpretar somente aonde a Bíblia nos leva a interpretar. Eu não posso aqui interpretar a Bíblia a bel prazer, ou seja, de forma alegórica colocar um entendimento que não está aqui dentro da palavra sagrada. E a interpretação bíblica ela é literal, exclusivamente literal. Ou seja, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Então, meus amados, nós vimos que Cristo é as primícias, né? O primeiro que teve o seu corpo glorificado, ou seja, o primeiro que ressuscitou e teve o seu corpo glorificado para não morrer nunca mais. E depois de Cristo, né? Depois de Cristo, nós, na sua vinda, nós que somos de Cristo, também seremos ressuscitados. Se nós não estivermos vivos quando Ele voltar, nós seremos ressuscitados, teremos nossos corpos glorificados, né? E esses corpos não haverão mais corrupção, não haverá mais dor. Então, meus amados, esse é o nosso entendimento nesse assunto da transfiguração, que querendo ou não, né, fala da imortalidade da alma, porque vimos que o evento transfiguração em si é algo surpreendente. Todos concordam ali que Jesus trouxe o céu ali até os discípulos, né? Que Jesus mostrou para eles como seria no futuro. Ali, quando o Senhor estava próximo a morrer, Ele mostra ali aos seus discípulos a sua glória, o seu corpo glorificado, o seu poder. Ele mostra os céus. No entanto, o fato de Moisés aparecer ali é que gera toda essa polêmica, mas uma polêmica desnecessária. Quando confirmamos na nossa Bíblia Sagrada, todo o entendimento que ela nos leva aqui é para entender que há vida após a morte. Que Moisés estava ali, mas em alma e espírito, e não era em corpo físico.
né? Porque os mortalistas defendem que ali era corpo físico, mas não era corpo físico, né? Tudo bem que Elias não viu a morte, foi trasladado, mas Moisés morreu. E se Moisés tivesse ressuscitado, nós íamos ter um grande problema aqui agora. Porque a Bíblia nos relata aqui, como os amados podem observar, a Bíblia nos relata Jesus como sendo as primícias. Se eu disser que Moisés ressuscitou, ele estaria com o corpo glorificado. Então, ia ficar contraditório. Mas a Bíblia é clara e objetiva. E o que nós também podemos analisar para entender um pouco a respeito do que aconteceu ali na Transfiguração, vamos voltar novamente nos evangelhos ali, nos sinóticos, né, que relatam esse fato, que nos dá um entendimento a respeito de tudo o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Lucas, capítulo 9, né, versículo 28. Olha só. O versículo 33 diz assim: E sucedeu que, afastando-se eles de Jesus, Pedro disse a ele: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Olha só. Eles estavam tão tomados de espanto que não sabiam nem o que dizer. Misturou o medo com a emoção de estar ali. Vamos ver também o que diz o profeta Marcos. O apóstolo Marcos, que também não deixa de ser um profeta, né? O apóstolo Marcos também o que diz no seu livro, capítulo 9, versículo, que é um apóstolo, mas também não deixa de ser um profeta, porque nós também somos profetas do Senhor. Bom, Marcos diz o seguinte também, no versículo 6, capítulo 9. Pois não sabia o que dizer, olha só, já que eles estavam tomados por grande espanto. Então, mesmo que Pedro disse ali que melhor que ficasse ali, fazer uma tenda para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, ele não sabia nem o que ele estava dizendo, porque ele estava tomado de espanto ali, de medo. E teve essa visão de Moisés e de Elias, e a voz que veio das nuvens ali, a voz de Deus falando ali do Filho amado de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo isso fez com que eles ficassem um pouco realmente sem saber o que dizer. Todo o espanto ali, a nuvem baixando ali, ele vendo os profetas, né, Moisés e Elias, vendo o Senhor conversando com eles, vendo a glória do Senhor, eles ficaram tomados de espanto, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. Então vamos ver aqui no livro de Mateus, no capítulo 17 também, a respeito desse tema aqui tão polêmico para alguns, né? Por conta da presença de Moisés na transfiguração. Olha só, um dos grandes segredos está aqui também no versículo 9 aqui do mesmo capítulo 17. Olha só, quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém a visão, olha aí, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então essa palavrinha visão aqui no grego é hórama. E hórama, ela significa uma visão sobrenatural, não é uma visão comum. Eu estou vendo aqui, eu estou tendo a visão aqui, na minha visão que eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Não é esse tipo de visão. Mas é uma visão sobrenatural. É algo que você vê, você está contemplando como se tivesse fisicamente à sua frente, mas aquilo não está fisicamente na sua frente. A palavra hórama significa uma visão, mas uma visão sobrenatural. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um projetor de imagem, ele projeta ali uma imagem 3D. Se você está ali no cinema, aquele filme ali em 3D, se você está muito próximo, aí vem um carro de lá ou alguém correndo, você dá a impressão de que vai ali bater em você, né? Então a visão hórama é mais ou menos assim, você está tendo uma visão como aquela ali de um projetor de imagem, porém aquilo não está fisicamente na sua frente, mas você tem a impressão de que está fisicamente na sua frente. Foi a visão que Pedro teve aqui de Elias e de Moisés, né, meus amados? E um outro exemplo também bastante contundente é o sonho. Essa visão hórama, ela é como um sonho. A diferença da visão hórama para um sonho é que na visão hórama você está acordado, você está vendo tudo de olhos abertos. E no sonho você está dormindo. Você já sonhou com alguém que já faleceu?
e aí você vê aquela pessoa no sonho ali na sua frente conversando com você como se aquela pessoa não tivesse morrido. É mais ou menos isso a visão Horama. Você vê a pessoa como se ela tivesse de carne e osso ali na sua frente, mas ela não está ali em carne e osso. No sonho você voa, você pula, você contempla tantas coisas, mas sem estar fazendo nada daquilo. Então a visão Horama é a mesma coisa. A diferença de Horama, da visão Horama para o sonho, é somente essa. No sonho você está contemplando tudo isso dormindo, né? E na visão Horama você contempla as mesmas coisas ali, mas acordado, vendo com seus olhos abertos. Então essa é a diferença. Então essa palavrinha Horama, ela significa justamente isso, essa visão sobrenatural. Ou seja, os apóstolos ali, eles estavam vendo Moisés e Elias, mas Moisés e Elias não estavam ali em carne e osso. Era somente essa visão mesmo sobrenatural. E nós não podemos esquecer de quem estava ali, quem transfigurou, foi nada mais nada menos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele tem poder para te mostrar quem Ele quiser, para mostrar os céus, o seu corpo glorificado, glorioso, tudo. Nós não podemos limitar o poder do Senhor a nós, a nossa racionalidade humana. Jesus é Deus, Ele faz tudo o que Ele quiser. Então, meus amados, a visão ali, sim, Horama foi uma visão sobrenatural. E há exemplo disso no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 9. Olha só. À noite sobreveio uma visão a Paulo. Um varão macedônio estava em pé, rogando-lhe e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo teve uma visão também com o varão da Macedônia. Mas o varão não estava lá de carne e osso na frente de Paulo, mas Paulo viu ele e conversou com ele. E a mesma palavrinha visão aqui é Horama em grego, que é esse mesmo sentido, esse mesmo significado, algo sobrenatural. Então, meus amados, basta recorrermos também nos originais, no significado, em tudo que envolve, e entendendo que Jesus é Deus e que Ele mostra o que Ele quiser, a quem Ele quiser, nós não podemos limitar o poder do Senhor, a nossa racionalidade humana, ao nosso entendimento. Nós não temos capacidade para entender tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus. Jesus é Deus. Então é isso, meus amados. Eu espero que os amados tenham compreendido um pouco a respeito desse tema interessantíssimo. É o nosso entendimento, é o que o Senhor tem colocado no nosso coração e nas nossas mentes. É aquilo que Ele tem nos dado aqui durante os estudos. Então espero que seja satisfatório aos amados, assim como está sendo para nós, né? E entendermos um pouco a respeito disso, desse assunto, desse tema, e saber que Moisés e Elias ali estavam na transfiguração. Moisés em alma e espírito. Elias, tudo bem que não viu a morte, foi trasladado, mas Moisés, sim, morreu. A Bíblia Sagrada nos confirmou isso, que ele foi sepultado, que ele permaneceu morto, que ele não ressuscitou, e ali está falando sim de alma e espírito. E que visão é algo sobrenatural, essa visão, Horama, é algo sobrenatural. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Deus, então Ele pode conceder essa visão sobrenatural a qualquer um. Ele pode revelar o que Ele quiser, a quantas pessoas Ele quiser. Se Ele quiser revelar a todos de uma só vez, Ele revela. Então, Ele é Deus. Os propósitos dele são inquestionáveis. A nós cabe entendermos, né, aquilo que o Senhor nos revelou. Então, meus amados, espero que os amados tenham gostado. E assim eu agradeço essa nobre oportunidade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogando a todos que orem por nós, ore pelo nosso canal. E que o Senhor possa abençoar a sua vida e que nós possamos também ter mais e mais entendimentos a respeito da palavra do Senhor. Bom, meus amados, fiquem todos com Deus. Shalom e em breve temos mais.